Hoje a gente tá aqui pra falar de uma autora muito especial, que é a Gillian Flynn. A autora de Garota Exemplar, Objetos Cortantes e Lugares Escuros. Que foi a última adaptação pro cinema, que é essa capa aqui, que é com a Charlize Theron. A adaptação é muito boa, não tão boa quanto, né, Garota Exemplar. A adaptação de Garota Exemplar foi, assim, Exemplar. absurda. E eu não sei se vocês sabem, mas a Gillian Flynn foi uma das roteiristas de Garota Exemplar. Talvez por isso tenha ficado tão bom, porque diferente do Stephen King, ela é uma boa roteirista. Ele ultrapassa todos os limites de ser bom escritor, e aí eu acho que quando, né, vira roteirista já não dá todo tão mundo certo. é perfeito. Mas tudo bem, a gente perdoa, a gente ama. Beijo. Muito. Inclusive, Stephen King é um fã de Gillian Flynn, né? Gente, deixa eu contar pra vocês. Os livros dela, eles giram muito em torno do suspense, do thriller e do romance policial, digamos assim. Mas ele não é convencional. Por que ele não é convencional? Ele não é convencional porque, diferentemente da maior parte dos romances policiais, ao invés de focar na narrativa do crime, ou seja, encontrei uma pista ali, encontrei uma pista aqui, a resolução, a resolução do crime, ele na verdade foca na construção dos personagens. Porque é sempre a relação que o personagem tem com aquela história. E geralmente aquela história é a história do personagem. Ele se resolve através do descobrimento do próprio personagem sobre si. Olha que bonito. Então, assim, é muito mais uma história de construção de personagem do que um enredo ou uma coisa, tipo uma trama, acontece isso, foi, mas isso não diminui, eu tô falando isso e vocês vão achar, nossa, então assim, um livro que eu vou acompanhar os personagens e não vai dar em nada. Gente, dá sim, tá? Deixa eu te falar que o final dos livros dela são sempre assim, gente, tô chocada, não acredito. Ela tem uma outra particularidade que é sair do nosso lugar comum, pegar situações banais e cotidianas. Tipo, vamos pegar a história de Garota Exemplar. Você tem um casal que passa por dificuldades financeiras, que passa por diversos problemas, a mãe de uma das partes desse casal morre e o cara arranja uma amante. É uma história que todo mundo conhece, sim, certo? Uma história que todo mundo conhece. Só que aí vem Garota Exemplar, né? Tapa na sua cara. Então, assim, qual é a questão dela? Ela pega situações que são necessariamente banais, todo mundo conhece uma história daquela, todo mundo já viveu uma história daquela. Por exemplo, em Lugares Escuros, é a falta de comunicação entre a família, que no final vai dar uma merda catastrófica. Tem sempre essa coisa do segredo, né? Todas as merdas que acontecem, tudo de ruim que acontece é porque as pessoas, elas não se comunicam. As pessoas, elas têm muita dificuldade de acessar o outro. E essa coisa do outro é muito importante pra história dela. E assim, eu acho que tem uma evolução, né? Tanto que nos 2 primeiros livros, tanto em Objetos Cortantes quando em Lugares Escuros, são personagens completamente sozinhas e isoladas do mundo. E essa relação com o outro, ela coloca muito evidente em Garota Exemplar, que é um livro sobre um casal. Os problemas acontecem por essa falta de diálogo e por essa falta de cuidado com o outro. E isso é tão importante, principalmente naquela visão ele disse, ela disse, entendeu? Eu acho que tem muito isso, cada um conta um pouco de si, mas eles nunca se cruzam no pensamento. Nunca. Até mesmo quando são situações semelhantes, eles estão falando da mesma coisa e o que acaba acontecendo é que eles têm perspectivas completamente diferentes acerca daquele acontecimento. E o problema dá porque eles nunca se comunicam. E Garota Exemplar, é o que a gente vai mais comentar, porque a gente acha que é o mais conhecido dela, principalmente por conta do filme, e a Rosamund Pike. Ela foi indicada ao Oscar por esse papel, realmente o filme é maravilhoso. O filme com Ben Affleck, e eu sou uma pessoa superficial, tá, gente? Por mais que eu não torça pelo personagem do Ben Affleck, por mais que eu não seja Team Nick, eu adoro a cena que o Ben Affleck entra no chuveiro, todo mundo nu, porque ele tá maravilhoso, ele já tava malhando pra ser o Batman. Tava assim, lindo, Ben Affleck, lindo, entendeu? Tem também, no mesmo filme, o cara que faz o Barney. Sim, o Neil Patrick Harris. Ele é um personagem, ele interpreta um dos personagens. Mas assim, Garota Exemplar a gente procurou muito, justamente porque a gente sabia que era nesse que a gente ia focar, porque Lugares Escuros, a adaptação do livro mesmo também não bombou tanto quanto Garota Exemplar bombou. Mas é um ótimo livro, tá? É um ótimo livro. Eu prefiro o livro.
Sim, eu prefiro bem mais o livro. Eu prefiro o livro a... Eu não sou maluca, tá, gente? Porque tá um calor do caralho aqui. Eu tô suando. Vocês podem perceber que todo vídeo eu tô assim, ó, lágrimas pela testa. Voltando ao que realmente importa nesse vídeo. E a gente procurou bastante e a gente achou muito curioso, e o maior epíteto disso foi um vídeo que a gente achou num canal que a gente não vai referenciar. E eu queria que ele nunca tivesse visto aquilo, né? Eu queria que meus olhos pudessem desver aquilo. Onde clica? E a gente achou engraçado como a maior parte das coisas que falam sobre Garota Exemplar é sempre falando que a Amy é maluca. O próprio vídeo desse moço, ele dá vários exemplos de várias mulheres que ele teve na vida dele e de todos os problemas que ela tinha. Mas ele não consegue parar pra pensar nos próprios problemas, né? Porque uma pessoa que só fica falando, tipo, ela pulou o muro pra ver com que eu tava, ela ficou, ela tomava... Gente... Não, eu gostei dele porque, assim, tem uma hora que ele fala exatamente essas falas. Mulher é um bicho ruim. As pessoas, elas viraram, os homens viraram gays, na verdade não é biológico, é pra se protegerem. Se protegerem contra essas porras desses monstros de vagina. Eu vou deixar esse momento aqui pra vocês. Uma reflexão. Porque a gente tá comentando esse vídeo porque foi a hipérbole do que a gente sempre vê. A Amy é maluca. Mas ela é louca mesmo. O grande centro das personagens femininas da Gillian Flynn é que ele vai na contramão de personagens, de tipos de personagens que a gente tem. A romântica, a fodona, que nunca pode errar, e a submissa. Em todos esses casos, todos esses tipos de mulher, pensa aí, o último livro que você leu, pensa numa mulher, e vê se ela tem muito reforçado uma característica, essa, mas nunca a falha. Nunca. Elas nunca podem falhar. É isso, e a Amy, ela é absolutamente humana. Você para pra pensar, logo quando você descobre que você foi traída, você vai logo... A primeira coisa que passa pela sua... Perdão. Vamos tentar encontrar a sua... Não, a Amy, ela só potencializa isso. Claro! Porque ela tem raiva. A gente não tá aqui fazendo uma apologia. Não, olha só, por favor, não saia matando as pessoas, entendeu? Nem traindo. Não saia traindo ninguém, não saia matando as pessoas, não use os outros seres humanos. Tudo bem. Mas justamente a questão é a hipérbole. Porque, como a gente falou, as situações elas são completamente banais. Em Objetos Cortantes, qual é a situação? Uma família disfuncional. Uma relação entre mãe e filha também que é disfuncional. Só que isso dá uma merda gigantesca. A questão é que são situações banais, que são hiperbolizadas, para que você consiga ver o absurdo da situação. Porque diversas vezes do filme a gente fica pensando, cara... Se ele tivesse feito só uma das coisinhas que ela pediu, metade dessa merda não tava acontecendo. Vamos contextualizar. A Amy, ela é chamada de Garota Exemplar na nossa versão brasileira, aqui, né, nos Estados Unidos é Gone Girl, mas é porque a Amy tem um livro, os pais dela escreveram um livro pra ela que se chama Amy Exemplar. E só por aí você vê o quanto essa menina é cobrada pra ser perfeita. Então, assim, ela tem que ser o exemplo das meninas que leem os livros dos pais, e eles ganham dinheiro em cima dela, totalmente às custas dela, de uma imagem dela. Você tem um homem que você só tem que dizer sim, tá perfeito, tá tranquilo, tá favorável. E olha, a primeira vez que ela se vira contra ele, ele vai lá e arranja essa mulher. Olha, gente, quem não se identifica com aquilo, com o monólogo da Cool Girl? Pra você sempre tem que estar tudo bem, você tem que estar rindo de tudo, você tem que beber cerveja e comer hot dog enquanto você continua vestindo um manequim 38. Você tem que ser maravilhosa. E assim, uma das coisas que ela fala em uma entrevista que a gente leu é que os homens, eles sempre comentam que eles têm medo de serem os palermas da relação. E as mulheres, elas sempre comentam como elas de fato se ressentem desse papel de estar no controle de tudo. A Amy não podia reclamar. Quando a Amy reclamou deles terem que se mudar, ele ficou puto. Aí ela era mimada. Exatamente. Mas ele sempre viveu, quando né? a Amy pediu mais, ela era escrota. Era assim... E quando ela precisou ajudar os pais financeiramente, aí não. Aí o dinheiro é nosso. Mas quando ele perdeu o emprego, ele queria comprar videogame, ele queria comprar computador, ele queria comprar terra, ele queria fazer a porra toda, aí o dinheiro era um dinheiro. Por que ela estava recriminando por gastar dinheiro? Então, assim, e aí na hora que ela pressiona ele pra ele ser parte do casal, ele arranja uma amante. E essa não é uma história em comum. O que é em comum
são as atitudes da Amy. E o que eu acho engraçado, o que eu acho bacana também, é que ela mostra, na verdade, diferentes tipos de relacionamento abusivo. Sim. Porque não é só ela com o Nick. Não. Por exemplo, quando ela vai encontrar aquele cara, eu esqueci o nome, que acontece o problema, o cara deixa ela trancada, gente. Tem sempre aquela parada de... Na verdade, é porque você tá com um cara que não presta. Você precisa de um cara que seja louco por você. O problema é que o cara que é louco por você, muitas vezes, é maluco que nem esse cara. Sim. Que precisa de um ideal de você. Se você não corresponder àquela ideia, o cara já não te ama mais. Porque ela precisou cortar o cabelo, ela precisou emagrecer, ela tinha que assistir as coisas que ele achava Tanto que no filme, essa eram, parte ela é muito assustadora. que eram sofisticadas o suficiente pra ela. Sim. Ele queria uma mulher sofisticada. As câmeras de vigilância, gente, o que é aquilo? Exatamente. E ela também coloca uns personagens que a Amy encontra no caminho, a mulher que ela encontra no caminho, o cara que o namorado dela costumava bater nela. Então, assim, são vários tipos de relacionamento abusivo. Aham. Porque o Nick é sim um relacionamento abusivo. Porque Só que existem todas as diversas mulheres, formas. todas as mulheres da vida do Nick vivem em função dele. A irmã, A mãe, entendeu? E a mãe é bem aquele estereótipo daquela mãe que cria o cara pra acreditar que ele é o centro do mundo. O Nick nunca faz nada de errado. Nada. Tadinho. Ele nunca faz nada de errado. e é bem sintomático, assim, que ele fala, não, mas a sua mulher, é que falam pra ele, mas você não lembra se a sua mulher tinha amizades com alguém? Tipo, ele não conhecia nada Ele da não vida tava dela. Tipo, não, tava tudo normal. Sabe? Brinca muito com essa coisa de até o que é conhecer a outra pessoa, entendeu? E aí vai no ponto do segredo, porque a gente, quando conhece uma pessoa, a gente é o que ela quer ser, só que chega um ponto que a gente não quer ser mais o que ela quer ser, que a gente seja, na verdade. Então, assim, eu acho que essa coisa deles dois tem muito isso, assim. No começo ela era tudo o que ele quis, e depois ela cansou, porque ela cansou em todos os aspectos. Quando ela pediu mais, que esse é um dos grandes problemas de relacionamento heterossexuais, assim, acho que toda mulher tem pelo menos uma experiência desse tipo. Que enquanto você tá dizendo sim, Tá beleza, tá bacana, tá tranquilo, tá maravilhoso, tá tranquilo, tá favorável. Mas quando você diz não, agora, ou quando você pede um espaço... Quando você pede, é como se você tivesse, assim... Como assim? Às vezes você... E são coisas Você não banais, tá né, me dando gente? carinho, você não, sabe, assim, é tipo, você me É do abandonou. tipo, você precisa conversar. É, Entendeu? Você quer a conversar conversa com alguém. nunca existe. Mas Você aí, pode ficar horas ouvindo os problemas do cara. Horas. E aí você quer conversar sobre uma coisa que aconteceu com você, você tá obcecada. Entendeu? Você tá muito obcecada. Como é que você não conseguiu superar isso ainda? Pois é. Entendeu? Você tá doente. chata. Você tá doente, você tem que tomar os remédios. Você tá hein? chata. Você tá maluca. Você é problemática. Pra gente, esse vídeo que a gente falou do cara, que a gente não vai reproduzir isso no mundo, é bem isso. Você é sempre a maluca. Eu acho que a grande jogada da garota exemplar é isso. Você tá maluca? Então agora tu vai ver a porra da maluca. Exatamente. Agora tu vai ver onde Porque é que a o maluca tapa na chegou. cara que ela dá é que ela é mais esperta que eu, que a Tatiana, Que o mundo Marina, inteiro. que o mundo inteiro junto. Porque eu queria aquelas Eu ideias. queria ter inteligência Porque de no começo, ela não tá ferindo ninguém, é só uma vingança, entendeu? No meio do caminho que acontecem umas coisas. Mas que Mas não ao mesmo só tempo que são- pra mim, como é uma obra de arte, elas são metafóricas. Sim. Como, por exemplo, a morte do personagem do Neil Patrick Harris. Eu não acho que era uma morte de fato. Eu acho que é você conseguir sair de uma relação que te sufoca. Aham. E pra você conseguir sair de uma relação que te sufoca, você tem que matar o outro. Metaforicamente, pelo amor de Deus. É, gente, não é pra matar ninguém, cara. Metaforicamente, Mas você é tem que enterrar matar o outro. Mas você aquela enterra. presença. Exatamente. Você acaba tendo que tirar aquilo da sua vida. Você acaba tendo que matar aquela parte da sua vida. Porque é assim que você consegue sair de um relacionamento que te sufoca. Mas pra mim, e eu percebi isso falando, que é bem essa jogada. Porque se ela questionasse sobre a amante, como várias... Aliás, tem algumas cenas em que, pelo menos no livro, em que ela tenta questioná-lo. Sim. Acerca da amante. Mas ele... E qual é a resposta? Você tá maluca. Pois é, gente. Se Nada você tá é falando tão que a outra pessoa é utilizado. maluca, olha pra você mesmo, entendeu? Não, eu acho que se fosse o contrário, se fosse um cara, ele seria doente mental. Sim, é. Psicopata. Exatamente. Ok, ele é doente, precisa de tratamento. A mulher não, toda louca. mulher é assim. É natural dela ser assim, né? Exatamente, tanto que se você for parar pra pensar na brincadeira do título aqui no Brasil, é a garota exemplar, ela é o exemplo de todas as mulheres, não mais como a perfeição, mas o exemplo de todas, né? Todas nós seríamos capazes de fazer isso. É, só que não, né,
gente. É Só isso que a esqueceram sociedade de- acha. Só esqueceram de contar pra maior parte das pessoas que eu, Carol, Marina, com certeza já fomos traídas, mesmo que a gente não saiba, porque isso é uma lógica masculina. Eu, no caso, sei que já fui traída, tá? Não matei ninguém. Não, Não mas, matei mas não queria ser. Não por falta de vontade. Não, por falta de vontade. Não matei ninguém, assim, entendeu? Fiquei de boa na lagoa. No caso, achei genial fingir a minha própria morte e a pessoa ser acusada do meu assassinato. Gente. Não, gente, que nem pena não. que já fizeram e aí vão falar, não, ela é ela. Já vi isso aí. Garota antes. exemplar, gente. Garota exemplar, eu acho muito Mas bom. assim, porque eu acho que é muito mais a minha cara, entendeu? Uma vingança que eu possa assistir. Camarote. Televisionada. Se pá, eu ainda dou um jeito de eu poder testemunhar no julgamento dizendo que ele tentou me matar. Em espírito. Então, assim, ela é humana, entendeu? Mas, ela assim, é a isso que você expressão falou. de. Faz todo sentido. É a ideia de que todos nós seríamos capazes de fazer uma merda dessa, porque não existe coisa mais utilizada no mundo pra deslegitimar o que uma mulher tá falando do que dizer que ela é louca. Então, Que você ela é maluca, aí, você que ela é homem, que fala isso, vamos dar uma emocional, segurada e cheia de pensa TPM. que você também é uma pessoa bem complicada, tá? Tipo e ela tá esse te aturando calado o tipo tempo esse cara, todo. a tua mulher pulou o muro pra saber se você tava dormindo sozinha, sem motivo, né? É, porque ela deve ser louca, não é mesmo? Porque ela é maluca, uma pessoa maluca que faz isso. E ninguém discorda que o ato, de fato, é louco. Você pular o muro da casa de uma pessoa pra saber se a pessoa tá dormindo sozinha. Agora, ela fez isso do nada? Ah, ninguém gosta de fazer isso, né? Gente, a Ela pessoa- não fez isso do nada. Ela provavelmente se sentiu insegura dentro de uma relação até um ponto em que ela se sentiu obrigada e compelida a fazer isso. Ninguém faz maluquice do nada. A troco de nada. Precisa entender que a gente cresce com a avó, com a mãe, com a tia falando, olha, cuidado aí, que vai dar ruim, vai dar errado. Porque, ai gente, é verdade, não é? Elas têm razão no final das contas, não é mesmo? Eu que o diga. Esse fato de toda vez que assistem um filme falar, olha como essa mulher é maluca, é porque não param pra pensar que na realidade é uma situação muito comum. É uma situação muito banal. A Amy, ela saiu matando todo mundo como ela podia ter saído dando pra todo mundo. E assim, a graça, eu acho que aí tá a genialidade da autora, é pegar esse assunto banal, corriqueiro, que todo mundo em alguma medida se identifica, se não é num casamento, é num relacionamento longo, ou em algum relacionamento abusivo que seja, e potencializar, né, ao ponto hiperbólico. de transformar aquilo num enredo. E por que é hiperbólico? É justamente pra que você veja o absurdo da situação. Exatamente. Como as coisas chegam a tal ponto, entendeu? Em que uma mulher se sente desesperada o suficiente pra fazer isso. Porque é muito fácil falar que Amy é ruim. Mas a mulher também que fala que não se identificou com Amy, tá mentindo, Tá né, mentindo. querida? Principalmente se você já foi atraída. E essa coisa do ela disse, ele disse, é muito bom pra você mesmo, você leitor, avaliar o lado que você tá diz muito sobre você. O livro, entendeu? ele é incômodo. Ele é muito incômodo. E ele é incômodo Ele não vai passar a mão na tua cabeça. Porque todo mundo se relaciona com um dos personagens. Todo E mundo. você muda de opinião, né? No meio do livro, assim. Sim. É tipo, no meio do livro, até o meio do livro você tá, poxa, o Nick. Mas ele é tão maravilhoso. E aí você chega no meio Você do vê. livro. E aí a Amy começa com a Cool Girl e você, ó. É maravilhoso, só que qual o problema? Se você é o Nick, se você se relaciona com o Nick, aí você é o cara babaca, né? Agora, se você se relaciona com a Amy, você é a corna maluca. É, e aí o você que é você doida. faz? É por isso que ele é incômodo, porque ao mesmo tempo que é muito relacionável, todo mundo consegue se relacionar com um dos personagens, que aí você vê as merdas da tua vida, né? Porque... Sim, eu acho que É isso. Né, porque falam que ela é misógina. É isso? Falam que ela é misógina. Então o que acontece? Eu acho que você não precisa fazer um livro exaltando mulheres e falando, tipo, com um discurso politicamente correto. Não é pra isso. Não Que, é aliás, isso. é uma das minhas principais críticas à literatura que se diz feminista. E aí, vejamos, é a minha opinião Eu acho- pessoal. Aham. É que continuam colocando as mulheres numa posição de perfeição tal, que já é exigido delas todo dia, o dia inteiro. Exatamente. Você tem que estar no controle de tudo, você tem que estar no controle das suas Se emoções. você, porque você não pode ser sente- fraca, você tem que ser forte, você não pode chorar, você tem que ser melhor, você tem que... Nossa, como eu sou guerreira, trabalhadora, não sei o que lá, faço mil Então, coisas. qual é a Gente, diferença de uma personagem fodona se você continua Pra me uma obrigando, submissa. se você continua me obrigando a seguir fazer. um padrão que é estabelecido pra mim o tempo todo? Porque eu tenho que fazer isso tudo linda, eu tenho que fazer isso tudo magra, eu tenho que fazer isso tudo maravilhosa. Pô, eu gosto da Mulher Maravilha? Gosto, mas dizer que ela não continua traçando estereótipos Gente, Mulher que me Maravilha. impedem, Mulher estereótipos Maravilha. machistas ainda.
É mentira. E então eu me relaciono 1000 vezes mais com uma personagem como a Amy, entendeu? Que, porra, foi traída, entendeu? Sim, exatamente. Fez tudo ela tem pelo marido, falhas, ela falha e a sabe? falha dela... E aí o cara pagou ela com uma amante, porque Então, é isso, né? não é porque ela tá falando desse jeito que ela é contra mulheres, é muito contrário. É muito pelo contrário, ela tá jogando na tua cara. Ela joga na tua cara a tua misoginia. Exatamente, é como no caso que a gente falou, tem vídeo, da Shonda Rhimes. Ela não precisa ficar fazendo um discurso, nossa, é assim que tem que agir, ela simplesmente mostra pra você o que acontece. Ela, tipo, provoca sensações ruins e a partir disso você entende onde você está do lado, né? Em que lado do jogo você está. Porque é bem o que eu falei, ninguém acredita ser o Nick. Ninguém acredita ser o cara mimado, ninguém acredita ser o cara que vai sacanear a esposa, ninguém acredita que é esse tipo de cara. O problema é que a maioria dos caras é esse tipo de cara. Entendeu? Ninguém quer ser a Amy, ninguém acredita que vai ser a Amy, ninguém acredita que vai dar sangue pelo marido, vai fazer tudo que o marido quer, que vai, sabe, tá sempre do lado, que vai apoiar, vai ser paga como amante e quando for paga como amante vai pirar. Ninguém quer acreditar que vai ser esse tipo de gente. Eu não vou dar um spoiler do que acontece no final. Mas partindo por essa lógica, o que acontece, em termos mais assim, né, do meu olhar para a história, é que ela tava numa posição de submissa e no final ele inverte o papel, ela consegue inverter esse papel e ele se sente na mão dela. Aí quando é ele, nossa, não, mas ela fez aquilo tudo, nossa, não. Entendeu? Então assim... E é uma das últimas Veja o cenas, começo. Uma das últimas cenas, e é a primeira cena do filme, que pra mim é muito simbólica, que ele fala que ele tá fazendo carinho na cabeça dela e ele fica, eu tô aqui olhando a cabeça da minha esposa e pensando o que pode estar passando por ali. When I think of my wife, I always think of her head. I picture cracking her lovely skull, unspooling her brains, trying to get answers. Porque é isso, é quando uma mulher consegue finalmente olhar pro cara e falar não. Você não vai fazer comigo o que você quer fazer comigo. E aí o cara não sabe como agir. Exatamente. Pra mim é um pouco isso que essa cena simboliza. É claro que tudo que a gente tá falando aqui é a nossa Mas eu acho que faz... Mas eu acho que faz muito sentido Bem mesmo. mais sentido do que simplesmente virar e falar, ela é maluca. Porque, Vamos sim. parar com essa mania de chamar a mulher de maluca? A verdade é que cada um é de um jeito e todo mundo age com alguma, né? Se não for maluco de verdade, porque, gente, Claro, também existe. maluco de verdade existe evidentemente, no caso, de ambos os gêneros. De ambos, mas antes da gente pensar em chamar uma pessoa de maluco, uma mulher de problemática, vamos se colocar no lugar dela e vamos olhar o que a gente fez, né? E se você não quer, se você não gosta de uma pessoa assim, simplesmente saia, né? Se você não concorda com as atitudes dela, mas não fique traindo ela com outra, se separe dela. Aliás, tem um culhão que a maior parte dos homens não tem, que eles querem terminar e jogam a responsabilidade para as mulheres. Sim. E leiam o livro, se você não leu, leiam todos. Leiam Lugares Escuros, leiam... O nosso ranking aqui de Gillian Flynn é Garota Exemplar, Lugares Escuros e aí Objetos Cortantes. Apesar dela ter escrito na ordem inversa, né? O primeiro livro foi esse, aí outro e depois outro. Eu acho que ela foi se aprimorando. Então, assim, pra você se apaixonar de vez logo, vai direto pro Garota Exemplar e depois corre pra esses, que são muito bons. Vocês, gente, agora uma coisa que eu e você que já leu esse livro, vocês já pensaram assim, gente, vamos fazer um Kill Club? Se você aí quer fazer um Kill Club, vem com a gente. Vamos fazer um Kill Club. A gente já pensou nessa ideia. A gente já pensou nessa ideia, só que como nós somos duas, ainda fica um pouco difícil sem engrenagem. Porque, né, no caso aí não é um clube, é uma dupla. É uma dupla. Então vem com a gente no Kill Club. Ó, aproveita, curte o nosso vídeo. Se inscreve no canal. Entendeu? Vê a gente nas redes sociais, porque nós somos muito pop, temos redes sociais, Facebook, Instagram, entendeu? Curte a gente e se pá, vem fazer um Kill Club com a gente, Exatamente. tá? Um beijo. Beijos.